Bora lá, minha tropa, que hoje tem muita informação sobre o nosso Alvinegro. Imprensa repercute derrota do Alvinegro pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar também entrevista coletiva do técnico Léo Condé e muito mais notícias sobre, infelizmente, a primeira derrota do Alvinegro no Campeonato Brasileiro. E vamos para a vinheta. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Gigante Alvinegro. Eu sou o Leozão e vou trazer notícias sobre o nosso Alvinegro. Infelizmente, notícia ruim, primeira derrota do Alvinegro, 2-1 para o Juventude lá no Alfredo Jaconi. Se eu posso tirar algo de positivo disso, é o segundo jogo contra o Juventude que nós conseguimos marcar um gol lá. É a única boa notícia desse jogo, porque tragédia, né? Mais uma vez o Ceará sai na frente, o time adversário consegue atacar, consegue ofender o nosso time e a gente não sabe reagir. Então, eu vou trazer para a tela aqui a matéria do André Almeida, no Diário do Nordeste, onde ele aborda na manchete justamente essa queda de produção do Ceará nos segundos tempos, né, digamos assim, nos jogos no Campeonato Brasileiro. Ceará, queda de desempenho no segundo tempo persiste e custa a primeira derrota no Brasileirão. Alvinegro saiu na frente, mas tomou virada. O Ceará sofreu a primeira derrota do Brasileirão, foi a terceira partida do Alvinegro no Brasileirão e é a terceira vez que o time saiu na frente no placar. Mas o Ceará voltou a ter uma queda de desempenho no segundo tempo, o que dessa vez custou muito caro. O Ceará sofreu 4 gols na Série A até aqui, 3 deles foram nos acréscimos. Detalhe, o primeiro gol do Juventude foi assim que começou os acréscimos, 5 gols após o Ceará abrir o placar. Já tinha acontecido 2 vezes contra o Bragantino, as 2 nos acréscimos e agora também contra o Juventude. Até ali o Ceará encaminhava uma vitória parcial de 1-0 para o intervalo. Um belo gol de Ailon, que seria de grande valia e que faria com que a história do jogo fosse diferente. No segundo tempo, porém, o time não conseguiu jogar, mais uma vez, e tomou a virada castigando um Ceará que não consegue ser competitivo na etapa final das partidas, apresentando problemas para criar, para atacar e também para defender e sustentar o resultado. Detalhe que nessa partida nós tivemos alguns desfalques, infelizmente. Tivemos 3 atletas que não viajaram, além do Fernandinho, então são 4, né? Então, muitas percas para esse jogo. Os 2 gols foram em falhas, ambos pelo lado direito da defesa. O lateral Fabiano foi mal e Lourenço foi outro que teve desempenho muito abaixo. Eu assino embaixo o que o André Almeida falou aqui. Para mim, foi a partida mais abaixo do Fabiano no campeonato inteiro e o Lourenço também não fez boa partida e o Condé ainda segurou ele até os 40 do segundo tempo. Para mim, o maior culpado dessa derrota foi sim o técnico alvinegro. Vou trazer para a tela aqui também a matéria do Esportes do Povo, que eles falam um pouquinho sobre essa derrota do Alvinegro. Ceará leva virada do Juventude e sofre primeira derrota na Série A. Com o resultado negativo, o Alvinegro de Porangabuçu caiu para a 5ª posição na tabela do Brasileiro com 4 pontos somados. Pela segunda vez nesta Série A, o Ceará abre o placar e não consegue manter a vantagem, igual no jogo contra o Bragantino. Neste sábado, no Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, vovô saiu na frente do marcador, mas viu o Juventude tomar a frente e venceu o confronto na terceira rodada do campeonato. Os gols foram marcados por Mandaca e Matheus Babi para o Juventude e Ailon marcou para o Alvinegro. Com resultado negativo, o Alvinegro de Porangabuçu caiu para a 5ª posição na tabela, com 4 pontos. O próximo compromisso da equipe será na terça-feira diante do Vasco pela 4ª rodada. Eu nem gosto muito de falar sobre tabela no começo do campeonato. Para mim, eu só começo a olhar para a tabela quando a gente chega mais ou menos ali depois da 15ª, depois da metade. É onde a gente realmente tem que se preocupar com questão de liderança, posição e tudo, porque no começo é tudo muito volátil. Você tem chance de sair do G4 ao Z4, às vezes por conta de um resultado. Ainda é muito volátil, são poucas opções de ponto, são poucos pontos, né? Vou colocar na tela aqui agora a coletiva do técnico Léo Condé,
pra gente acompanhar o que foi que ele falou. Eu ainda não assisti, vou assistir aqui junto com vocês, tá? O placar, o que não funcionou? Léo, vocês fizeram um bom primeiro tempo, né? Inclusive saíram à frente do placar. O que não funcionou direito no segundo tempo na equipe do Ceará? Você inclusive chegou a fazer até 6 substituições, uma delas por conta de concussão, né, do jogador do Juventude. O que não teria funcionado, na tua opinião, no segundo tempo? Talvez os desfalques, talvez a estreia do Lelê, de faltar um pouquinho de entrosamento também. Aqui que você colocaria esse revés, essa virada que o Ceará sofreu aqui por 2-1? Realmente é um pouco de tudo, né? Como você mesmo frisou, eu acho que a gente fez um bom primeiro tempo. Foi um primeiro tempo bem equilibrado, talvez o Juventude com um pouco mais de posse de bola, mas a gente conseguindo fazer boas transições, bons contra-ataques, criamos ali algumas boas situações de gols, até em jogada de bola parada. O Éder também cabeceou uma bola muito próxima ali. Segundo tempo, o Juventude voltou um pouco melhor. No momento que, eu não acho que foi o segundo tempo todo ruim nosso, no momento que a gente esteve um pouco melhor, entre os 10, 20 minutos, a gente teve 2 chances boas com o Ailon ali, né? Uma quase que ele acerta o cabeceio ali próximo do gol, depois ele limpou bem a jogada, talvez precipitou um pouco na finalização, mas faz parte, teve tranquilidade para fazer o primeiro gol também. E depois, no erro nosso de marcação, que normalmente a gente não erra, a gente perdeu uma bola de meio, né? A gente abriu um pouco, o passe entrou entre lateral e zagueiro, e o Juventude fez o 2-1. E realmente naquele momento alguns jogadores foram se desgastando, como você mesmo citou, a gente tem sofrido um pouco aí com a perda de jogadores de peças importantes, né? Já vinha jogando sem Pedro Henrique, sem Richardson, né? Aí no último jogo perdemos o Fernandinho, ao longo da semana também o Mugni, Matheus Bahia. O reserva imediato do Matheus Bahia também nós perdemos, que é o Nicolas. Então, infelizmente, esse ponto que o Condé trouxe aqui sobre os lesionados, ele é muito pertinente, principalmente por conta do fato de o Ceará não ter contratado mais peças nessa janela do estadual. Nós trouxemos apenas 2 jogadores, o Lucas Lima e o Lelê. E o time está começando a sentir o peso do elenco curto. Infelizmente, essa é a realidade. Eu não sou adepto a inchar o elenco, mas existiam peças de carência, principalmente na volância, que o Ceará deveria ter trazido peças e não trouxe. A gente teve que improvisar um zagueiro ali, foi um contexto que acaba, de uma certa forma, atrapalhando um pouco, mas não serve de desculpa, são situações, o campeonato é difícil, é sempre difícil jogar contra o Juventude aqui no Jacone também, não é... Concordo com ele, é sempre difícil jogar no Jacone, são 7 partidas lá, 0 vitórias. E das 7, gol feito em apenas 2, né? Como eu falei no começo do vídeo, é apenas a segunda partida que o Ceará consegue fazer um gol lá. Então, não é de hoje a dificuldade que o Ceará tem de jogar lá na Serra Gaúcha. Só o Ceará que vai ter dificuldade, qualquer equipe que vir jogar aqui vai ter dificuldade, vai ter esse empecilho também. Agora cabe a gente se mobilizar, já pensar no jogo seguinte contra o Vasco, para a gente chegar forte e conseguir um bom resultado em casa diante do nosso torcedor. Professor, na sua avaliação, né, por onde que passou essa derrota do Ceará? A gente viu um primeiro tempo muito equilibrado, um segundo tempo também em que o Ceará tentou ir para o ataque, o Juventude conseguiu explorar muito bem esse contra-ataque, né, esse contra-golpe. Na sua visão, por onde que passou essa derrota do Ceará na noite de hoje? Eu acho que assim, o segundo gol do Juventude realmente foi num momento meio crucial, um momento que a gente estava relativamente bem na partida ali, como eu falei. Cara, eu quero trazer um ponto sobre esse segundo gol do Juventude. O Condé não tinha mexido ainda. Por isso que eu estou falando que, para mim, a derrota de ontem passa muito pela teimosia do Condé. Principal para mim é a teimosia do Condé. Ele foi extremamente teimoso, mexeu na hora errada, segurou jogadores que não estavam bem, e a derrota passa, infelizmente, pela mão do nosso técnico. Falei, a gente teve 2 boas chances com o Ailon naquele momento, e aí eles fizeram o gol, de uma certa forma, o aspecto físico também, né, alguns jogadores um pouco sem ritmo, a gente teve que modificar,
e aí acaba mexendo muito na equipe, né, da nossa base que vem atuando. A gente perdeu muitos atletas por lesão. Eu acho que o aspecto de conjunto nosso hoje realmente foi um fator assim, determinante para que a gente não conseguisse fazer um jogo como um todo bem estruturado como a gente normalmente faz. Queria aproveitar e fazer mais uma pergunta para ti também, Léo. Justamente na semana que tu teve a semana toda para trabalhar, né, o Ceará acabou perdendo a invencibilidade no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro em si, muitas vezes os técnicos, os jogadores, eles sofrem por conta do calendário. E o Ceará hoje está na Copa do Brasil, o Ceará está na Copa do Nordeste, está também no Campeonato Brasileiro. No entanto, você teve a semana toda para trabalhar, né? Inclusive o clube fretou um avião, né? Realmente é uma situação privilegiada do Ceará. Desculpa o frame, professor, mas é uma situação privilegiada do Ceará o fato de não estar disputando competição internacional. E eu não estou dizendo que é bom não disputar uma competição internacional, mas no contexto, o nosso elenco está se desgastando menos do que o de adversários. Então é hora do Ceará aproveitar esse momento. O Juventude também teve semana livre, é bom frisar. Eles não jogaram no meio de semana, eles não estão participando de competição internacional. E jogaram em casa, onde eles conhecem. Ok. Mas o Ceará tem que aproveitar esse momento enquanto está tendo as competições internacionais, para ganhar jogos, principalmente desses times que estão disputando essas competições também. Melhorar essa questão da logística, assim, de certa forma, isso não acaba sendo Inclusive, o Vasco, que ganhou do Sport, deve vir com um time misto para jogar contra o Ceará na terça-feira. Contrassenso. Como é que você avalia justamente na semana em que você teve uma semana toda para trabalhar? O clube, os jogadores puderam descansar, você também, né? Daqui a pouco o ritmo de ter um jogo no meio da semana, ele de certa forma deixa os jogadores mais vivos para o final de semana. Como é que você avalia isso? O futebol ganha e perde jogando com 2 jogos na semana, a semana aberta. Por fatalidade, foi uma semana que a gente perdeu um dos principais jogadores nossos na última partida contra o Grêmio, Fernandinho. Perdemos o Mugni, que tem sido um dos destaques da equipe na temporada, e o Matheus Bahia também. Foi fatalidade. Às vezes, de repente, a gente fica procurando alguma situação, mas não teve. E realmente o clube vem, não só nesse contexto de fretar avião, mas o clube, dentro das suas condições, vem tentando fazer o melhor sempre. E vai continuar sendo assim, como da nossa parte, dos atletas também. Vai ser uma via de mão dupla. Lembrando que a questão de fretar avião, eu não vejo como um problema, na verdade, eu vejo como algo muito necessário, sim, porque é importante manter o físico dos atletas, principalmente com uma partida tão próxima quanto a outra. Jogar do outro lado do país, eu não sei se às vezes vocês se esquecem, mas o Brasil é do tamanho de um continente, né? Então, o time sair do estado do Ceará e até o estado do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, que é mais longe ainda, para jogar, e se fosse pegar um voo comum, mal ia dar tempo dos atletas retornarem. Então, a atitude do clube de fretar um voo é extremamente importante para o físico dos atletas. Eu sei que muitas vezes os torcedores ficam indignados porque os atletas ganham muito bem e acham que esse cabo tem que voltar a pé. Não é assim não, meu povo. Derrota sempre vai acontecer. O que importa é que o clube está mostrando para os atletas que tem interesse em dar as melhores condições possíveis para eles. Então, isso para mim é o principal. Infelizmente, a primeira derrota veio. A gente sabia que uma hora ou outra ela ia vir. Espero que o Condé absorva essa derrota e enxergue os erros dele para que não volte a se repetir. Porém, já é a segunda vez que se repete a mesma coisa. A gente sai na frente e o time adversário consegue nos ofender e conseguir fazer um gol. Então, espero que o Ceará melhore, espero que o Condé pare de ser um pouco teimoso, que ele enxergue a hora mais correta de fazer as mudanças e que o Vozão jogue muita bola contra o Vasco na terça-feira. Quero aqui convocar a torcida alvinegra. Vamos todos ao estádio, que na terça-feira tem Vozão. Eu fico por aqui.
Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui e tamo junto.